Para continuar analisando e repercutindo esta iniciativa do governo, especialmente com a indústria, em busca de uma alternativa ao tarifaço, a gente conversa agora com o Rafael Lucchesi, que é a CEO da Fundição Tupi, e quem também participa da entrevista, Daniel Rittner, diretor de jornalismo da CNN em Brasília, a quem eu dou as honras de começar esta entrevista. Boa tarde. Boa tarde, Naka. Muito obrigado a você, a todos que nos acompanham. Um agradecimento especial ao Rafael Lucchesi, que veio aqui presencialmente ao estúdio da CNN em Brasília. Lucchesi, você participou da reunião no Ministério do Desenvolvimento, conduzida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Queria te perguntar sobre os próximos passos. Donald Trump colocou ali questões políticas na carta em que ele enviou ao governo brasileiro, ao presidente Lula. Há espaço para negociar? Se existe esse espaço, quais são os próximos passos identificados pela indústria e pelo governo na reunião da qual você participou? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui, Daniel, Naka e com os assinantes da CNN. Olha só, a reunião foi muito serena, acho que há espaço de negociação na negociação comercial. Os Estados Unidos têm, foi anunciado pela administração do governo norte-americano, a nova política comercial para fazer frente a um déficit comercial estrutural que os Estados Unidos têm, com mais de $1 trilhão. Aí eles tiveram medidas para o justo comércio, segundo as declarações do governo americano, criando tarifas para mais de 57 países. É importante nós registrarmos que os Estados Unidos têm um superávit estrutural há mais de 10 anos com o Brasil. Na parte de bens, está acima de 90 bilhões. Na parte de serviços, acima de 170 bilhões. A soma disso vai dar um volume de 260 bilhões nos últimos 10 anos. Então, não faz nenhum sentido facto, não tem nenhuma aderência à relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, nós passarmos de ter a menor taxa, essa taxa mínima, de 10%, que é em si injustificável, para a maior taxa de 50%. Então, de fato, essa medida surpreende, ela não tem aderência, ela não faz sentido. Se nós olharmos, por exemplo, o Brasil faz parte de um bloco comercial, o Mercosul. Não faz sentido os demais membros do Mercosul ter uma taxa de 10% e o Brasil ter de 50%. Não faz sentido sobre a balança comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, o que o governo acertou com o setor industrial, o setor econômico, que teve uma reunião também com o agro, foi o diálogo, a serenidade para a construção de uma solução técnica no âmbito comercial. Acho isso extremamente importante. A relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos tem 2 séculos, é uma relação muito importante, há uma elevada complementaridade das cadeias produtivas. Por exemplo, a Tupi, ela é o principal fornecedor de blocos e cabeçotes para a indústria norte-americana. Então, empresas como a Camis, como a Caterpillar, como a DAF, como a Ford, que são os nossos principais clientes, têm uma relação muito sólida de décadas. E se nós olharmos para toda a frota norte-americana de caminhões médios e pesados, 70% dos motores que giram hoje nos Estados Unidos foram produzidos pela Tupi, uma grande empresa brasileira, que exporta 70% da sua produção a partir de fábricas no Brasil. Nós temos 3 fábricas no Brasil, 2 no México e 1 em Portugal. Então, isso assegura um planejamento de localização da produção que se ajusta bem a essa guerra comercial, a esse ambiente de protecionismo, mas é claro que nós somos uma empresa brasileira e queremos
construir, junto com o governo brasileiro, uma solução que possa colimar esse conflito comercial que não se justifica, reitero, não tem nenhuma base econômica fáctica das relações de comércio internacional entre o Brasil e os Estados Unidos. Lucchesi, nesta reunião, eu queria ouvir um pouco do senhor as possibilidades que o Brasil tem e as sugestões ou a colaboração que a indústria forneceu, indicou ali ao vice-presidente Geraldo Alckmin, do que o Brasil teria para uma negociação, onde o Brasil poderia ceder nesta conversa com os americanos, já que, aparentemente, é isso que quer o presidente Donald Trump, uma negociação. Veja só, se nós pegarmos as principais importações brasileiras de produtos norte-americanos, é uma relação que acontece muito entre indústria. Então, tem muito ex-tarifário e a tarifa média sobre quase todos os produtos importados dos Estados Unidos é de 2,7%. Ou seja, é uma relação que está muito próximo de uma condição de livre comércio. Eventualmente, tem que se sentar à mesa, tanto as autoridades norte-americanas e brasileiras, e construir um diálogo a partir da base informacional. A indústria do aço brasileiro é fortemente complementar à indústria norte-americana. Na cadeia de máquinas e equipamentos, também. Na indústria automotiva, como eu falei há pouco, existe uma forte articulação. Inclusive, em todas essas situações, isso foi apresentado na reunião com o vice-presidente e demais ministros que lá estavam, está havendo diálogo entre as empresas norte-americanas e as empresas brasileiras. Como você falou agora há pouco, Naka, a West Chambers fez uma manifestação contra o tarifaço, comunicando a perplexidade que não faz o menor sentido. Esse é o entendimento das principais cadeias. E eu acho que a fruição de informações técnicas vai ser muito alimentada a partir das empresas norte-americanas, porque esse tarifaço vai impor um enorme prejuízo para as empresas brasileiras e também para as empresas norte-americanas. Vai prejudicar a população brasileira, mas vai prejudicar também a população norte-americana. Então, da forma como está, é uma medida que tem como consequência uma perda para a sociedade, para a economia americana, e uma perda para a sociedade e para a economia brasileira. Então, eu entendo que os governos, de parte a parte, vão buscar um entendimento a partir dessa ação, que tem uma iniciativa unilateral do governo norte-americano, e que, à medida que as informações sejam colocadas de maneira transparente, não faz sentido manter essas medidas no âmbito da negociação comercial, que é o que cabe nas relações entre os países. Ittner. Lucchesi, a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, acabou de divulgar uma nota em que critica a politização em torno das negociações Brasil e Estados Unidos. Você, como representante da indústria, considera que há algum tipo de instrumentalização política em torno do tarifaço dos Estados Unidos e acha que isso precisa acabar de alguma forma? Não conheço exatamente o teor da declaração da CNA. Como a medida é uma medida unilateral do governo norte-americano, não sei se a CNA está criticando o governo norte-americano. Mas eu acho que essa discussão ela deve esfriar do ponto de vista da questão política e se reorientar para a discussão de natureza comercial. São dois países, economias gigantes, que têm uma forte complementaridade, e a discussão sobre o comércio internacional entre essas duas economias é o que interessa nesse momento. A questão, para além da discussão do comércio internacional, não interessa nem a sociedade norte-americana, nem a sociedade brasileira, nem as empresas brasileiras, nem as empresas norte-americanas. Eu acho que isso deveria ser um consenso do debate.
esses outros elementos, tem outros atores institucionais e políticos que devem estar envolvidos, mas não devem fazer parte desse debate. O debate de tarifas comerciais é um debate de comércio internacional e que deveria estar regulado pelas informações do comércio internacional. Lucchesi, eu queria ouvir o senhor sobre esses dois caminhos indicados nesta reunião. Primeiro, eu queria ouvir o senhor sobre qual a tua percepção, a tua leitura sobre a capacidade de diálogo que as autoridades brasileiras, os diplomatas brasileiros têm hoje com os seus colegas americanos. Há espaço ou interesse dos americanos em, de fato, conversar com o Brasil, já que, por exemplo, Trump disse há poucos dias que vai conversar com Lula, mas não agora. Ou seja, será que a gente não é urgente para os americanos? E do ponto de vista privado, a Tupi tem trabalhado, conversado com os seus grandes clientes nos Estados Unidos para que levem esta preocupação também via clientes americanos? Sim, eu acho que todas as empresas brasileiras que têm uma grande participação, a Tupi está entre as 3 empresas brasileiras de capital aberto que mais exportam para os Estados Unidos. Então, vocês deram notícia aí do Francisco Neto em torno da Embraer e é claro que uma tarifa de 50%, ela cria um embargo nas relações econômicas com um enorme impacto, não para a economia brasileira, que é muito grande, não para a economia norte-americana, que é muito maior que a brasileira, mas um enorme impacto em cadeias que são fortemente integradas e que têm um papel estratégico, com elevada complexidade econômica e que faz um comércio internacional extremamente salutar para os países. Pegando a primeira parte da pergunta, o Brasil, a partir dos Ministérios das Relações Exteriores e o Itamaraty, tem uma das mais qualificadas chancelarias entre todos os países do planeta. Então, não tem nenhum sentido não haver canais de diálogo e de negociação, não da parte brasileira. A sociedade brasileira, o Estado brasileiro, tem uma das melhores chancelarias do planeta, o que a qualifica para defender os interesses de um Estado soberano, que é o Brasil. Então, não existe nenhum problema nessas questões. Da parte da atual administração do governo norte-americano, nós vamos elucidar com os fatos. Há uma clara disposição do governo brasileiro, apoiado pelo setor produtivo, do caminho da negociação, e isso está sobejamente informado para o país, para a sociedade brasileira e para o mundo pelas declarações do vice-presidente da República, o ministro Geraldo Alckmin, que de maneira clara tem colocado o diálogo como mecanismo de reordenamento e de entendimento na área comercial entre os interesses norte-americanos e os interesses brasileiros, que, repito, é um interesse mútuo, fecundo, e ao contrário das principais preocupações anunciadas pela nova política comercial norte-americana, que se moveu, sobretudo, no déficit estrutural que os Estados Unidos têm com outros países, e isso era o motivante, e que foi anunciado como motivante, ele não tem nenhuma aderência na relação comercial com o Brasil, nem para as tarifas no patamar de 10%, que dirá dos 50%. Ou seja, não faz nenhum sentido esse patamar. Mas é claro que tem que haver um processo de negociação entre os governos para que o bom senso prevaleça e se construa essa negociação em cima de um debate técnico entre os países. Hitchner. Lucchesi, nós temos só 16 dias até 1º de agosto, a fatídica e 9 data dias úteis. colocada por e Donald 9 Trump. dias úteis. Exatamente, exatamente. Todo mundo aqui no Brasil é desejoso de um acordo, mas na hipótese de não haver acordo e as tarifas terem sua aplicação efetiva a partir de 1º de agosto, você defende que o Brasil siga o caminho da reciprocidade e adote retaliações comerciais contra os Estados Unidos? Eu acho que é cedo para falar nisso.
Eu acho que a notícia de hoje é a disposição clara do governo brasileiro, apoiado pelo setor produtivo, de exaurir os canais de comunicação. Então, até para não se criar factoides desnecessários e que vão desinformar, eu acho que essa é uma notícia que a CNN vai dar no dia 1º de janeiro e como vai ter essas relações entre os governos que buscam sempre um equilíbrio e a defesa dos interesses nacionais. Então, o Brasil tem a Lei de Reciprocidade Econômica, que foi regulada pelo governo e aprovada pelo Congresso Nacional, é um instrumento de defesa comercial da sociedade brasileira representado pelo nosso governo. Mas eu acho, Daniel, que hoje a notícia central, a notícia que todos os brasileiros devem colocar como o lead do dia, a informação relevante do dia, é que a sociedade brasileira, representada pelo setor produtivo, setor industrial, liderado pela CNI, teve presente também o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, as principais empresas, e depois pelo agro, se uniram em torno de um propósito de apoiar a iniciativa do governo brasileiro de exaurir os canais de negociação. Se houver clareza de quais são as intenções do que o governo brasileiro, do governo norte-americano coloca na sua nova política comercial, em que essas ações de tarifas internacionais têm o propósito de um equilíbrio do déficit estrutural norte-americano, não faz nenhum sentido, nenhum tipo de tarifa para o Brasil. Então, o que nós entendemos é que o diálogo vai esclarecer as informações que estão postas. Os outros elementos não pertencem a uma negociação comercial entre países. Lucchesi, a Tupi também tem presença industrial no México. Eu queria ouvir um pouco o senhor sobre como tem sido tratado este mesmo assunto pela filial mexicana, se os mexicanos também estão neste mesmo estágio de negociação e se há flexibilidade na capacidade industrial da empresa de eventualmente migrar a produção para o solo mexicano, já que hoje, dadas as condições atuais, para o México a punição, a tarifa é menor. Bom, a Tupi tem 6 plantas industriais no mundo. São 3 no Brasil, 2 no México, como você fez referência, em Saltillo e Ramos Arizpe. 48% da nossa produção no México é exportada diretamente para os Estados Unidos. O restante vai para a indústria automotiva mexicana, mas que também exporta 70% da sua produção para o México. É claro que isso está sendo tratado pelo governo mexicano, que tem sido muito hábil nessa negociação discreta, técnica, e tem conseguido uma razoabilidade na negociação entre o governo mexicano e o governo norte-americano. Acho que o governo brasileiro tem adotado o mesmo signo, o signo da ponderação, da diplomacia, da serenidade, no sentido de construção de um entendimento. O comércio internacional, o livre comércio, é um elemento impulsionador do mercado, do desenvolvimento econômico, da prosperidade. Os Estados Unidos, ao longo da sua história, liderou essa bandeira durante décadas, talvez séculos. Então, essa é uma marca que tem nas relações entre os países e 2 séculos de relacionamento entre o Brasil e os Estados Unidos e também uma relação histórica entre México e Estados Unidos. A complementaridade dessas estruturas produtivas são relações muito longas. A Tupi tem uma relação de fornecimento de blocos, cabeçotes, de motores montados, completos, há décadas, com essas empresas que eu fiz referência, a Cummins, a Caterpillar, a DAF, a Ford, que são grandes clientes, são grandes empresas norte-americanas, elas se servem dessa cadeia há décadas. A homologação de um motor demora de 18 a 24 meses. É um processo muito complexo.
são relações muito sofisticadas, não são commodities propriamente. Então, são relações que envolvem acerto, relacionamento de estruturas industriais que foram criando essa complementaridade, essa teia de eficiência econômica das cadeias que foram construídas entre os territórios, entre os espaços, que são administrados por distintos governos. Mas o princípio do multilateralismo e do livre comércio foi a base moral e econômica em que essas relações foram edificadas e que é muito importante se levar em consideração esses valores. Esse é o espírito da prosperidade que os Estados Unidos conduziram nas suas relações econômicas e políticas ao longo da história e que são importantes de se manterem para o futuro da prosperidade, tanto da sociedade norte-americana como da sociedade brasileira, mexicana, europeia, etc. Nós temos também uma planta industrial em Portugal. Daniel Richtner, eu te dou as honras da última pergunta aqui na nossa conversa com o Rafael Lucchesi, CEO da Fundição Tupi. Lucchesi, sobre esses próximos passos que o governo brasileiro tenta com o governo americano, quais são os caminhos ali para realmente se fazer ouvir pela Casa Branca? É o Departamento de Comércio, é o USTR, é o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que parece ter uma aproximação maior com o Donald Trump sobre esse assunto, porque o diagnóstico aqui está perfeitamente colocado. Para quem que a gente tem que falar que até agora, como disse o vice-presidente Geraldo Alckmin, não respondeu àquela carta de meados de maio? Quem que a gente precisa se fazer ouvir? Veja só, é uma história de relacionamento entre o governo norte-americano e o governo brasileiro. São dois estados soberanos que têm os seus canais claros. Há também a influência comercial, então é claro que todas as cadeias econômicas brasileiras que são representativas na exportação para os Estados Unidos estão trabalhando solidariamente no sentido de uma solução harmoniosa, negociada entre os dois países, que vá ao encontro de manter os benefícios mútuos de geração de riqueza, de bem-estar, de desenvolvimento econômico para o Brasil e para os Estados Unidos. Então, o benefício é recíproco. Se houver uma escalada de problemas nessa relação, é claro que vai ter um prejuízo mútuo. Vai ter mais inflação, vai ter problemas nas cadeias de fornecimento para os Estados Unidos, vai ter problemas no Brasil, e isso não interessa a ninguém. Não interessa às empresas brasileiras, não interessa às empresas norte-americanas, não interessa aos cidadãos brasileiros nem aos cidadãos norte-americanos. Eu acho que os governos vão estar atentos a esses stakeholders, sejam as empresas, seja a opinião pública na sociedade, no sentido da construção de uma solução harmoniosa, equilibrada e pelo bem comum entre os interesses econômicos e comerciais brasileiros e norte-americanos. Muito bem, a gente conversou com o Rafael Lucchesi, CEO da Fundição Tupi, grande fornecedora de itens industriais às montadoras americanas e que participou mais cedo da reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin para tentar contornar essa situação da tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros. Lucchesi, muitíssimo obrigado pela entrevista, pelo seu tempo aqui nos estúdios da CNN em Brasília. Eu que agradeço. Agradeço também a Daniel Richtner, nosso diretor em Brasília, pela conversa.